Eu sei que o assunto ainda está pegando fogo e tem a ver com a mega operação no Rio de Janeiro que matou 120 pessoas, né? Incluindo suspeitos de estarem vinculados ao crime organizado, ao narcotráfico e também policiais em operação. E aí hoje eu quero abordar alguns tópicos com vocês aqui para a gente poder pensar algumas coisas sobre isso aqui, porque primeiro surgiu uma pesquisa falando que uma boa parte da população, e inclusive moradores das favelas, apoiam esse tipo de operação. Eu quero pensar com vocês alguma coisa sobre isso. É também uma fala do Mamãe Falei que causou polêmica, ele dizendo que a culpa de jovens vinculados ao narcotráfico, né, sei lá, soldados do tráfico, a culpa disso é das mães, ou seja, são as mulheres, mães, trabalhadoras que são responsáveis por seus filhos se tornarem traficantes ou criminosos. E, por fim, uma fala do Marcelo Freixo, que está sendo criticada por muita gente, inclusive pela esquerda. Então eu quero pensar esses três tópicos com vocês. Vamos começar aqui com a pesquisa que saiu, que eu acho que é mais importante e que confundiu muita gente, né? Eu percebi muita gente ali, mesmo na esquerda, um pouco desorientada com essa pesquisa. Vamos ouvir juntos aqui o que quer dizer. É uma reportagem da CNN e depois a gente vai refletir sobre isso. Então, vamos lá. Voltamos a falar sobre a mega operação no Rio. A pesquisa Atlas Intel divulgada hoje revela que 8 em cada 10 moradores de favelas no Rio aprovam as ações da polícia da última terça. Branca Andrade traz pra gente mais detalhes e, claro, Branca, o que você tem ouvido da população desses moradores agora, depois de passar esses dias de operação? Olha, ontem na coletiva que teve no Centro Integrado de Comando e Controle, o presidente da Comissão de Segurança, Paulo Bilinski, chegou a dizer que 70% da população apoiava essa operação, mas até o momento ainda não tinha sido divulgada essa pesquisa, que foi divulgada hoje pela Atlas Intel, uma pesquisa aí que ouviu 1.089 pessoas, né, 1.089 brasileiros em todo o país, inclusive aqui no Rio de Janeiro, fazendo inclusive distinção de moradores de comunidade e pessoas que não moram na comunidade, que moram na capital fluminense, no asfalto. Um dos recortes perguntou aos entrevistados a nível nacional se eles aprovam ou desaprovam a operação. Vamos ver os resultados. 55,2% dos brasileiros aprovam a mega operação nas comunidades do Rio, 42,3% desaprovam e 2,5% não souberam responder à pergunta. Já na cidade do Rio de Janeiro, essa aprovação é maior, 87,6% dos moradores de comunidades da capital fluminense aprovam a operação, 12,1% desaprovam e 0,3% também não souberam responder à pesquisa. O que eu vi muita gente, né, dizendo que há erros metodológicos muito graves nesse trabalho. Eu não saberia dizer isso, e eu acho que nem essas pessoas que disseram isso saberiam dizer qual é o erro, mas aqui eu não vou nesse sentido não. Eu acho que até pode ser que haja erros, mas aí é uma questão de estatísticos, né? Pessoas que trabalham com esse tipo de dados possam analisar isso e poder nos informar qual seria o tipo de erro. Eu não vou nesse sentido porque eu acredito nesses dados. 87% é muita gente mesmo aqui, quase 90% de quem vive em comunidades aprova essa operação, e isso não surpreende. Eu acho que o mais inusitado para muita gente é que esse resultado não surpreende, e eu vou explicar por quê. Tem uma teoria que se chama teoria de gestão do terror, que em inglês se chama TMT, Terror Management Theory. E aí o que diz essa TMT, essa teoria de gestão do terror, o que diz o seguinte: isso aqui é usado para compreender alguns fenômenos, na verdade, incluindo isso aqui, que pode ser facilmente aplicável a isso. O que essa teoria diz é o seguinte: que nós, os seres humanos, somos os únicos animais no planeta, até onde a gente saiba pelo menos, que tem consciência da própria morte. E essa consciência da morte nos causa um terror, e a gente instintivamente, né, ou intuitivamente, ou sei lá, inconscientemente, a gente gera esse terror, a gente cria um mecanismo de defesa para esse terror da morte, e isso reforça, em parte, uma crença numa transcendência nossa, ou seja, de que há alguma coisa para além dessa vida, ou seja, isso aqui seria uma das possíveis respostas para a adesão a religiões. Então, sim, a religião nasceria desse terror da morte, em algumas hipóteses, mas, por outro lado, isso leva ao endurecimento de visões ideológicas, ou seja, há uma tendência a ficar mais conservadora em relação a certas coisas a partir desse terror da morte. Então, quando há eventos como esse, a gente pode pensar num caso bastante emblemático que foi estudado, tem um psicólogo chamado
chamado John Jost, que fez uma pesquisa a partir disso, quando houve 11 de setembro. Quando houve 11 de setembro de 2001, houve uma guinada à direita nos Estados Unidos, houve uma guinada conservadora nos Estados Unidos e houve uma adesão da população norte-americana a respostas duras contra terroristas. Então, isso levou, inclusive, uma aceitação de várias leis ou de várias medidas tomadas pelo governo norte-americano que privava cidadãos norte-americanos de certos direitos elementares, que legitimava ataques contra outras nações, que legitimava a perseguição de certos grupos. Então, com base nesse terror, com base nesse medo generalizado, social, causado pelo ato terrorista, as pessoas passaram a aderir e a apoiar medidas drásticas de enfrentamento ao terrorismo. Então, nesse caso aqui, se a gente for puxar essa teoria, puxar essa visão da psicologia social, se a gente puxar isso para o contexto brasileiro atual, não surpreende nem um pouco, na verdade. A gente pode pensar que a gente fala aqui de populações, de cidadãos que vivem em zonas de conflito, que vivem em zonas onde a violência urbana é muito alta e onde há esse terror da morte constante, ou seja, você vê parentes que foram mortos, vizinhos que foram baleados, crianças que foram mortas por balas perdidas, assim por diante. E como reação a isso, inconscientemente há uma adesão a uma visão punitivista, inconscientemente uma visão de retaliação. Isso aqui, a gente tem que pensar que o desejo de ordem da sociedade e o desejo de sentido para as coisas, isso aqui também é natural do ser humano. É algo inerente a nós e também a sensação de desejar vingança. Eu acho que isso também é uma coisa muito natural nossa, de você querer uma resposta e querer uma retaliação à mesma altura. Ou seja, se alguém matou, o desejo nosso é de que essa pessoa seja morta ou punida com muito rigor, muito maior do que um rigor de meramente passar uns anos na cadeia. Então, esse desejo de punição olho por olho, dente por dente, ela é quase pré-civilizatória, ou seja, a gente espera isso. Qualquer pessoa que já foi vítima de violência, de crime por aí, sabe qual é a sensação. A sensação na sequência, eu já fui vítima de violência em algumas circunstâncias, a sensação imediata é de você que a pessoa morra, que você quer que a pessoa seja trucidada, que alguém pegue ali e mete uma bala na cabeça da pessoa. É o instinto mais natural do ser humano e isso é compreensível, isso é totalmente compreensível e isso é explicado, em grande parte, por essa teoria da gestão do terror. Então, que a população do Rio, a população de comunidades cariocas desejem esse tipo de operação que mate, traficantes ou que mate suspeitos do crime organizado, isso aqui é totalmente natural e compreensível com base nessa resposta psicológica nossa a esse tipo de situação. Então não surpreende, como eu falei, eu acho que está bem precisa essa pesquisa, embora eu possa ter erros metodológicos, eu acho que não está muito longe da realidade não, e não muito longe daquilo que se espera das pessoas neste tipo de circunstância. Primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o Mamãe Falei. Mamãe Falei, sempre com suas falas bizarras e ignorantes, ele soltou uma frase essa semana que revoltou as pessoas quando ele disse que ele achava que a culpa de homens jovens se tornarem traficantes ou integrarem o crime organizado ou integrarem o Comando Vermelho era das mães. Mães safadinhas que transavam com chefes do tráfico, que transavam com soldados do tráfico, tinham filhos, eram famílias, com mãe solo, sem o pai por perto, e aí essas mães fracassavam como mães e essas crianças e adolescentes entravam para o crime organizado. Uma fala bizarra, uma fala pavorosa, as pessoas se revoltaram com isso, e aí na Jovem Pan rolou um bate-boca. Eu quero ouvir com vocês aqui. É impressionante como você fala uma coisa que é uma realidade, né, e você é cancelado por isso. Sim, a Carla Albuquerque discorda de você, Arthur, e aqui nós vamos passar a palavra para ela. Em gênero, número e grau. Por quê, né? Carla? Vamos começar ali, porque então a gente está com um problema com a tua mãe também, não é? Porque o seu comentário que mulheres são fáceis porque são pobres. Mulheres são fáceis porque são pobres. É uma questão de péssimo. Meu querido, é péssimo. Você esquece que a grande maioria dessas mulheres que estão na comunidade são estupradas. Entendeu? Exatamente. Sofrem contra a sua dignidade sexual. É muito fácil você estar sentado aí falando esse monte de bobagem, colocando culpa nas mulheres. Esse é bizarro. Você é abjeto. Vamos lá, por partes. Defender vagabundo. Por partes. Que defender vagabundo? Só um minuto, Tô defendendo ninguém. Por favor, eu tô defendendo as mulheres. Bem, acho que algumas coisas, né? Primeiro que a fala da debatedora com o Mamãe Falei ali, eu não sei também se isso procede. Ela disse que a maioria das mulheres nas comunidades são estupradas. Não sei de onde tirou esse dado, não tenho a menor ideia, então não sei se procede isso. Mas uma coisa que ela disse ali que é verdadeiro, né? É que o Mamãe Falei tem um histórico de defesa de ideias, um histórico abjeto de defesa de ideia, né? Ela chamou ele diretamente de abjeto, mas aí você percebe também como
as pessoas elas não refletem muito sobre as posições dela no geral, né? Porque quando se tratou de objetificar sexualmente as mulheres ucranianas, refugiadas ucranianas, quando se tratou de fazer uma fala escrota, como ele fez anos atrás, dizendo que as refugiadas elas eram fáceis porque eram pobres, naquele momento, ele usou uma frase que atribuía essa facilidade sexual dessas mulheres, né, essa disponibilidade delas de ficarem com pessoas que estão em melhor condição de vida, quase uma prostituição coletiva dessas mulheres. Ele atribui isso à pobreza, ou seja, havia uma condição social, uma condição, contextual, que levava essas mulheres a se tornarem disponíveis porque eram pobres. Então, sim, a pobreza levava a isso. Porém, quando se trata de compreender o cenário carioca ou do Rio de Janeiro, quando se trata de compreender a realidade de alguém da periferia do Brasil, ele não vai tão longe assim, ele para na mãe do cidadão. Ele não vai até o contexto da comunidade, ele não vai até a pobreza daquela pessoa, ele não vai até as condições sociais que propiciariam ou que permitiriam ou que abririam as portas para que aquela pessoa entrasse no tráfico. Não, ele para na mãe. Daí ele não vai até tão profundamente assim, ele não vai até a pobreza, ele vai até a pobre coitada da mulher que trabalha às vezes 3 turnos, que às vezes é diarista, é faxineira, faz algum trabalho que é mal remunerado. Ele pega essa mãe, que não tem como estar em casa o dia inteiro cuidando dos filhos, e essa mãe que é a desgraçada filha da puta que permitiu que o filho virasse traficante. Então, assim, é asqueroso, de fato é asqueroso, é abjeto isso. É você atribuir à mulher, sempre a mulher, né? Ou a mulher que é fácil, é uma prostituição coletiva, ou a mulher que é a responsável porque alguém entra no crime. Então, assim, eu até compreenderia se ele houvesse dito que o responsável era o indivíduo. É o cara lá, a índole do cara, né? É o sujeito lá que tem uma índole criminosa, uma índole desonesta, e aí ele entra no tráfico porque ele quer, benefícios para si próprio muito mais rapidamente do que ter um trabalho honesto. Eu compreenderia isso porque estaria inserido dentro de uma visão mais liberal, como supostamente seria o MBL. Então, assim, o indivíduo, né? O indivíduo, o mérito do indivíduo, ou o demérito do indivíduo. Mas não, ele faz aqui a culpa na mãe. Então não é o indivíduo, não é o criminoso que é responsável, é a mãe do cara que é responsável, né? Então, assim, tira a culpa do homem traficante, soldado do tráfico, tira a culpa do homem e põe na mulher, põe na mãe. Então, assim, é bem complicado. E eu não sei se ele foi cancelado, não, acho que ele só foi criticado por ter dito uma merda, mais uma das muitas merdas que ele diz por aí. Mas a fala dele foi realmente abjeta. Como eu falei, seria compreensível porque essa é uma perspectiva que é defendida, né? Inclusive na criminologia. Mas quando a pessoa de esquerda, geralmente ela tende a compreender que o contexto influencia muito e impacta muito, que a sociedade gera as condições para que a pessoa adentre na criminalidade, ou em condições de marginalidade. Então, assim, mais uma vez repetindo aqui, não é que a pessoa é vítima da sociedade, ela é um produto dessa sociedade, ela é o resultado de sociedade que permite que a pessoa, recaia na criminalidade. Se o cara nasce, vamos supor lá, em Alphaville, e de repente esse cara vira um soldado do tráfico, você vai se indagar. O que aconteceu com esse cara? Por que ele entrou no tráfico? O cara morava lá em Alphaville, por que ele entrou? Por que ele virou um soldado no Morro do Alemão com um fuzil? Aí você vai se indagar, mas pensando no contexto no qual a pessoa nasceu, cresceu, quais são as perspectivas de ascensão social dessa pessoa, qual é o contexto cultural dessa pessoa, o que ela consome em termos de cultura, em termos de amizades também, né? Quem são os amigos dele, quais são as relações dele. Aí fica muito mais fácil compreender aqui como a questão é muito mais ampla do que uma visão tosca, limitada e errônea do Mamãe Falei, que ele considera que é a realidade, entre aspas. Então, segundo ponto. O terceiro ponto tem a ver com a fala do Freixo, que eu vi muita gente criticando e eu quero assistir com vocês, eu quero ver com vocês. Ainda sobre tudo que aconteceu no Rio de Janeiro nessa semana, eu queria dialogar com você que tem medo, que não suporta mais o que o tráfico de drogas e as milícias fazem em territórios do Rio de Janeiro, você que não tem mais paciência alguma para esse debate. Eu entendo esse sentimento, eu sei o que é isso. Eu tive meu irmão assassinado pela milícia com 34 anos, inocente, uma situação grave que dilacerou minha família. Eu conheço essa dor. Eu tive amigos e amigas mortos pelo tráfico, é uma situação devastadora e a gente sabe que é insuportável. Agora, o que está acontecendo no Rio é que um grupo político está querendo usar esse seu sentimento, esse seu medo para fazer politicagem barata. É isso. E a ideia de subir uma favela, matar um monte de gente, seja traficante ou não seja traficante, nem vou entrar nesse debate, mas matar e dizer que isso resolveu, nós sabemos que não é verdade. O Rio de Janeiro não fez outra coisa na sua história a não ser ir nas favelas e matar, dizendo que está combatendo o crime. O crime diminuiu, as facções estão menos poderosas,
a sua vida ficou mais tranquila? Quantas chacinas nós já vivenciamos no Rio de Janeiro? Da Candelária, Vigário Geral, Acari, tô falando do século passado pra cá. Isso mudou o quê na nossa vida? Nada. Então, mais uma vez, diante de governos muito mal avaliados, diante de uma eleição que se aproxima da presidência da República e que eles querem fazer de tudo para não perderem de novo uma eleição, usam esse seu sentimento que é legítimo, usam esse medo, usam essa situação grave do Rio de Janeiro, não propõem nada que resolva isso. Muito pelo contrário, votaram contra e são contra a PEC da segurança, são contra o PL que o governo acaba de apresentar, antifacção. Não chamam para conversar, para fazer uma ação planejada para combater verdadeiramente o crime organizado. Esta é uma prioridade. Combater crime organizado é uma prioridade no Brasil hoje. Isso é verdade. Esse nosso sentimento, ele é justo, legítimo e é correto. Agora, combater crime organizado não é sair matando pessoas, porque não resolve. A gente tem que ir onde está o dinheiro, onde quem organiza o crime. É isso que tem que ser feito. A Polícia Federal é importante, a inteligência das Forças Armadas é importante, a PEC da segurança é decisiva para dar mais possibilidade de uma ação conjunta entre o governo federal e governos estaduais. Não é hora de fazer politicagem, não é hora de usar o medo da população para tentar ganhar alguns votos e mudar uma pauta para fazer uma eleição ser mais favorável a um grupo político. O que esses governadores da extrema-direita que se reuniram no Rio de Janeiro estão propondo de verdade? Qual é a proposta, para além de matar? Nenhuma. Pelo contrário, dizem ser contra tudo que o governo federal está apresentando, porque, na verdade, é uma chantagem eleitoral, é uma postura eleitoreira que quer enganar e quer usar esse nosso sentimento de indignação, que é legítimo, para ter benefício político, fazendo de palanque os caixões que se multiplicam ao longo da história desse Rio de Janeiro. A gente pode mais, a gente pode enfrentar o crime organizado onde ele de fato se organiza, onde o dinheiro está, onde o poder está, para evitar que nos lugares mais pobres esse crime também se estabeleça. É isso que a gente quer para o Rio de Janeiro e para o Brasil inteiro, não ser usado de forma tão vil por políticos oportunistas. Então, a crítica que eu vi em relação a isso veio de muita gente de esquerda dizendo que o vídeo do Freixo era ruim porque era paternalista, era condescendente, aí tava meio que manipulando as pessoas. Olha só, eu entendo vocês, coitadinhos que vocês são as vítimas aí, mas no fundo não é isso, vocês não entenderam nada, vocês são burros. E eu discordo, eu acho que o vídeo dele foi muito bem elaborado, ele está dizendo coisas meio óbvias aqui. O problema são dois aqui nesse vídeo do Freixo, né? Acho que são dois problemas. Um deles é que o uso eleitoreiro dos caixões não é apenas da extrema-direita ou da direita. A esquerda também usa os caixões para isso, né? Então, assim, tanto a esquerda quanto a direita estão fazendo uso politiqueiro dessa chacina para ganhos políticos. Então, assim, os dois lados estão fazendo isso e é como a dinâmica se dá num país polarizado como o Brasil de hoje. Tudo vira disputa ideológica, tudo vira disputa de votos, tudo vira disputa política e tudo vira disputa de um lado contra o outro. É isso. Então, assim, na verdade não é apenas a extrema-direita. O que a extrema-direita tem de vantagem é que é muito mais fácil você canalizar o ódio das pessoas e o medo das pessoas do que você canalizar a solidariedade das pessoas, do que canalizar o respeito, a tolerância, uma visão universal de direitos humanos. Isso é muito mais fácil canalizar as energias negativas e o ódio, o ressentimento e o desejo de vingança das pessoas do que canalizar bons sentimentos e boas vibrações. É muito mais fácil canalizar, basta pensar no Bolsonaro. O Bolsonaro foi que fez isso e ganhou a eleição. Então, nesse caso que você viu, né, foi uma disputa de narrativas também que está se dando, que tira o foco, por exemplo, de certas conquistas políticas internacionais do Lula, que estava lá com Trump, e isso estava concentrando, né, a imprensa e as redes sociais, de repente agora vem uma situação bárbara e essa situação se tornou o foco e as vitórias do governo acabaram sendo esquecidas e agora você tem esse horror, esse choque e supostamente as vitórias de um governo direitista. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que basicamente o que você tem aqui, né, o que o Freixo está falando aqui é uma descrição do TMT, da teoria de gestão do terror. Ou seja, ele está descrevendo que automaticamente, de maneira instintiva, as pessoas reagem desse modo. Elas têm medo e elas acham que medidas drásticas, violentas, de matar as pessoas é a resposta, e isso vai restaurar a ordem da realidade e vai restaurar o sentido do mundo. E isso não é racional. Então, assim, não adianta você chegar a pessoa e falar assim, olha, você está sendo, levado por seus instintos, pelo inconsciente, por mecanismos psicológicos que levam você a desejar a violência. Não, eu não sei se funciona assim. Eu estou descrevendo para vocês aqui porque vocês acompanham o canal e eu sei que vocês compreendem o que eu estou falando, mas eu não imagino que isso aqui
vai convencer alguém que deseja sangue, que deseja resposta violenta para uma violência que eles sofreram. Não acho que funciona assim. Não acho que é tão racional assim. Mas, de qualquer maneira, vale explicar como se dá isso, né? Vale explicar como esse mecanismo funciona, porque não é diferente, como eu falei, do que se dá sabe, na sequência de um atentado terrorista. E esse é um assunto que eu estudo muito. Então, assim, na sequência do atentado, o que você vê é justamente essas medidas drásticas de contenção e de reação à violência, com mais violência às vezes, com, sei lá, invasão de países, e isso legitimado pela sensação, pela frustração das pessoas, pelo medo das pessoas e pelo desejo de retaliação e de restauração do sentido. Então é isso. Eu quero ver o que vocês pensam sobre isso aqui no comentário. Primeiro, sobre essa pesquisa que saiu agora, como é que você entende isso aí. 2, sobre a fala asquerosa do Mamãe Falei. De fato, asquerosa, é abjeto mesmo. E terceiro, sobre essa fala do Freixo. Se viu alguma coisa errada com ela. Eu não vi nada errado, mas é isso. Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força. E lembrando que na Amazon agora está um livro meu chamado 20 táticas para você arrasar nos debates, que fala justamente de táticas retóricas que operam em nível inconsciente nosso, né? Porque a gente concorda com essas coisas, porque a gente compra certas estruturas retóricas, certas táticas retóricas, porque isso funciona. E aí eu explico para vocês, vá lá, confira. E também está na Amazon um outro livro que está na pré-venda, com desconto agora, e que vai ser lançado esses dias agora, que se chama O Golpe que Falhou, que explica como foi arquitetada a tentativa de golpe de Estado no Brasil em 8 de janeiro, como se deu a construção narrativa do bolsonarismo e por que fracassou. Vá lá, confira. E por fim, quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, eu vou deixar na descrição aqui o link, vai falar com o Clayson. O Clayson é um amigo nosso, um parceiro do canal aqui, e ele vai dividir com vocês uns caminhos para que você possa trabalhar de casa e fazer uma grana a mais por mês, 700, 800 reais por mês, 900 reais, quem sabe, e você poder fazer uma poupança, guardar um dinheirinho aí, poder fazer um projeto, fazer uma viagem. Eu posso dizer que funciona porque eu trabalho com isso há muito tempo e tem essas estratégias e elas funcionam. Vai lá, confira, um forte abraço para ti e até mais. Tchau! Fala, turma! Faltam só 2 dias para a aula que eu preparei para vocês sobre as lições empresariais da China. Vai ser nesse domingo às 8 horas da noite. Vocês vão, assim, ficar muito impressionados com todas as coisas que eu ouvi, né, lá, que eu pude observar e, principalmente, como isso pode ser aplicado nas empresas de vocês, nas vidas de vocês. Se vocês já estão inscritos, domingão, 8 horas da noite, a gente tá junto.